No vídeo de hoje, vamos falar do dia em que Brian e Stewie levaram Chris para uma aventura no passado para ajudar o garoto a passar na prova de história. No entanto, como Chris é muito burro, ele acabou não prestando atenção em nada do que estava acontecendo, portanto não aprendeu absolutamente nada. Isso fez Stewie xingar muito seu irmão, a ponto de ele sair chorando e ir parar dentro de um navio que acabou naufragando, e consequentemente danificando a plataforma de retorno no tempo. Eu preciso secá-la e reconectá-la do zero. Isso aqui daria um ótimo filme. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, para saber sempre que sair um vídeo novo. O episódio começa com Chris chegando em casa com um bilhete grudado em sua mochila. Quando Lois pega para ver, ela acaba descobrindo que era uma carta do diretor e ele estava convidando ela e Peter para uma reunião na manhã do outro dia. Vendo que Chris estava encrencado, Peter decide ativar o modo pai sério e resolve pensar no que fazer enquanto fuma seu cachimbo, mas Lois rapidamente nota que aquele não era o cachimbo certo e fala para Peter que o melhor seria eles irem falar com o diretor. Já no outro dia, durante a reunião o diretor fala que as notas de Chris estavam péssimas e que se ele não fosse bem na prova de história, ele iria reprovar o 9º ano, o que deixa Peter bravo, pois ele achava que aquilo poderia ser dito pelo telefone e evitaria gastar gasolina indo até a escola, mas Lois, preocupada, manda Peter fazer alguma coisa para que o filho não reprovasse. Peter então tem a brilhante ideia de forçá-lo a estudar colocando pregos na porta, para que ele não tivesse outra escolha a não ser ler os livros. No entanto, Peter acaba esquecendo o celular desbloqueado dentro do quarto. Nesse mesmo momento, Lois enviava fotos íntimas para o marido, mas quem acabou vendo tudo foi Chris, que ficou assustado e se questionando quem era a pessoa que estava tirando as fotos, já que sua mãe estava com as duas mãos longe do celular. Tudo isso acontecia enquanto Peter estava desesperado tentando derrubar a porta para tomar o celular das mãos de Chris. Toma o telefone e volte a estudar, e antes de julgar sua mãe, foi você que causou os estragos. Logo mais à noite, Brian e Stewie vão até o quarto do Chris para perguntar como estavam indo os estudos. O garoto revela que passou o dia todo estudando e ainda não tinha aprendido nada, o que deixava Chris bastante preocupado com seu futuro, pois ele tinha medo de repetir o 9º ano e acabar como um daqueles motoristas de ônibus em que as mães não confiam. Você tem uma filhinha bonita, Sra. Roberts. Vendo a situação preocupante do irmão, Stewie começa a pensar em uma forma de ajudá-lo, mas Brian diz que não adianta muito, já que algumas pessoas como Chris não conseguem aprender com livros. Então Stewie diz que ele não precisava aprender com os livros, e que ia mostrar a história de perto para ele usando sua máquina do tempo. No entanto, para não revelar que tinham essa tecnologia em casa, eles vão até Chris enquanto ele estava dormindo, acordam o garoto e falam que ele estava sonhando e que naquele sonho eles iam viajar pelo tempo. Com isso Chris fica muito feliz achando que por ser um sonho não teria consequências e acaba fazendo isso. Tão realista! Vendo aquela estupidez, Brian e Stewie usam a máquina do tempo para voltar 6 minutos para falar que aquele sonho tinha consequências, e assim impedir que Chris fizesse essa idiotice novamente. Depois disso, eles começam a viajar para eventos históricos que iriam cair na prova de Chris. Primeiro eles vão a Washington em 1803, quando Thomas Jefferson estava tentando convencer o Congresso a aprovar a compra da Louisiana. Logo depois, eles vão a Paris onde Brian conhece um famoso escritor. Muito empolgado, o cachorro começa a falar sobre como deveríamos abandonar as armas e amarrar uma caneta em nossos corações, fazendo o escritor não suportar 2 minutos de conversa e acabar indo de arrasta. Pelo menos Brian ficou feliz por conseguir a caneta desse cara. Depois eles vão conhecer como eram os países antes de cada evento que mudaram suas histórias para sempre. Eles mostram como era a Austrália antes do colar de dente de tubarão, mostram a Itália antes de inventarem o macarrão, e por último, eles mostram o Brasil antes mesmo de inventarem o futebol. Aqui é o Brasil, antes de inventarem o futebol. Eles viajaram para 1944, onde estava acontecendo o dia D. E também aconteceu o dia D em dobro. Essa parte mais interessante não foi contada nos livros de história. Continuando, depois de viajar por vários outros eventos históricos, com Brian programando a máquina para viajar para a Rússia pré-soviética só para matar um cientista explorador de cães, Stewie finalmente decide perguntar o que Chris aprendeu nessa viagem, mas logo percebe que seu irmão não prestou atenção em nada do que aconteceu. Muito furioso por seu trabalho ter sido em vão, Stewie começa a xingar duramente Chris, falando que o problema dele não era aprender, e sim que ele era um completo inútil. Graças a isso, Chris sai correndo do local chorando e falando que ia ganhar o campeonato de boliche sem a ajuda do Stewie.
mostrando que ele nem sabia qual era o propósito da viagem. O sumiço de Chris leva Stu e Brian a procurá-lo pela cidade de Londres. No entanto, o garoto, para provar que não era idiota, tinha entrado em um navio muito famoso da época, chamado Titanic. Stewie até pensou em voltar no tempo alguns minutos antes de Chris entrar no navio, mas para o azar do garoto, seu irmão havia pegado a plataforma de retorno, o que obrigou Stewie e Brian a pularem em uma corda com o objetivo de entrarem no navio e salvarem o Chris antes do Titanic afundar. Já dentro do navio, os dois se separam para procurar por Chris, com Stewie indo para a primeira classe e Brian indo para a terceira classe, onde estavam os irlandeses ancestrais do Peter. Depois de muito procurar, Brian percebeu que Stewie estava curtindo a viagem na primeira classe, jantando na mesa do capitão. Após a bronca de Brian, eles acabam vendo Chris. Com isso, vão até lá correndo e avisam que eles precisam sair dali, pois o Titanic foi um dos maiores desastres da história. Chris então questiona Brian, falando que se aquilo importasse tanto, por que não avisa a tripulação para que todos possam ser salvos? Stewie, ainda preocupado em não revelar que aquilo era real, fala a Chris que a primeira regra dos sonhos era não alterar o passado. Então Chris resolve devolver a plataforma, porém quando estavam prestes a sair, o navio acaba colidindo com o iceberg, fazendo com que rapidamente entre muita água, o que acaba danificando a plataforma de retorno. E agora o único jeito de consertar seria se eles fossem para a terra firme. Eu preciso secá-la e reconectá-la do zero. Isso aqui daria um ótimo filme. Desesperados, eles se vestem de mulheres ricas, já que mulheres nobres foram a maior parte dos sobreviventes, e correm à procura de um bote salva-vidas, mas chegaram tarde demais pois aparentemente todos os botes já tinham saído. No entanto, Chris avista o último bote e eles correm para lá, mas um dos figurantes não deixa, alegando que o bote está muito cheio. Chris decide fazer algo útil e acaba jogando aquele cara na água, e depois manda todos se reorganizarem para que tivessem espaço para eles sentarem. Já no barco, Stewie resolve pedir desculpas a Chris. Ele também agradece por ter salvo a vida dele, e percebe que o irmão poderia ser alguém na vida. Apesar de não ir tão bem na escola, Chris tinha habilidade para salvar pessoas de um barco enquanto ele afunda. Por fim, achou melhor que fosse desse jeito. Com isso, os dois se abraçam em uma cena até que bem fofa, até o Brian meter uma dessa. Parece que um barco foi salvo hoje. O barco da amizade. Ao voltarem para casa, Chris agradece a Brian e Stewie pela viagem, e resolve tirar um cochilo que dura um segundo. Depois de acordar, ele começa a falar que esteve em um navio chamado Gigantic, mostrando que não tinha aprendido nada e que ia reprovar em história. Percebendo que não podiam fazer mais nada, Stewie e Brian decidem ver se o presente tinha mudado com a morte daquele figurante que Chris jogou na água. Com isso descobrem que aquele cara era um ancestral do professor de Chris. Sendo assim, esse professor nunca existiu. Sou o professor Doug e eu não acredito em provas. Eba! E esse foi o dia que Brian e Stewie levaram Chris para uma viagem no passado. Comente aí o que você achou desse episódio. E não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Vou deixar mais 2 vídeos aparecendo em sua tela para que você possa continuar assistindo a mais resumos como esse. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Essa história fica pro próximo episódio. Até lá!